Aproveito para pedir a você que nos assiste pelo canal que se inscreva e veja as outras mensagens que estão lá. Essa semana eu abri um áudio aqui, um irmão dizendo: Pastor Isaías, eu estou sendo muito edificado com as mensagens que eu estou pegando lá no YouTube. E eu voltei o áudio para ele e disse assim: irmão, são palavras como essa sua que nos motiva, tá bom? Então compartilhe e vamos ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Ok, voltando aqui para o nosso texto base de Atos 2, 42 a 47, nós conseguimos tirar as seguintes conclusões, atenção, da igreja de Jerusalém. Da igreja primitiva que existia em Jerusalém. Porque nós temos igreja primitiva em Antioquia, nós temos igreja primitiva em Éfeso, nós temos igreja primitiva na cidade de Corinto, Tessalônica e por aí vai. Então, hoje à noite, nós estaremos falando da igreja primitiva da cidade de Jerusalém. O que nós tiramos daqui de conclusão desse texto? Preste muita atenção. A igreja em Jerusalém, como igreja primitiva, ela era uma igreja formada de pessoas realmente convertidas e comprometidas com a palavra de Deus. Alguém duvida disso? Alguém discorda? Era uma igreja, irmãos, que ela era formada por pessoas realmente convertidas. Nós vimos, aliás, nós encontramos o apelo de Pedro nos versículos anteriores. Ele dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. É isso que nós encontramos nos versículos anteriores, quando Pedro fez o apelo. Entendeu? Irmãos, quando uma congregação que se diz Igreja de Cristo tem no seu seio, ou na sua membresia, pessoas que não são convertidas, atenção, é um perigo. Sabe por quê? Porque vem os escândalos. Você consegue ver que aqui e acolá alguém que está nas fileiras da igreja comete alguma coisa assim absurda e alguém diz assim: olha aí, ainda se diz cristão, você lembra desses casos? Por isso que a igreja, quando ela tem nos seus membros pessoas que não são convertidas a Cristo, é um perigo. Entende agora? É um perigo. E a igreja, lamentavelmente, ela é passiva e ela pode sofrer uma coisa dessa vez e outra. Entende? Por isso nós temos que ter muito cuidado. Segunda coisa da igreja de Atos, ou melhor dizendo, da igreja de Jerusalém. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, como nós lemos no 42, começando no 42, 2:42. Então era uma igreja que obedecia os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. A igreja permanecia obedecendo. Número 3. A igreja de Jerusalém era uma igreja com muito temor a Deus. A Bíblia deixa claro no texto que eles tinham muito temor. Em cada alma havia temor. E era por causa desse grande temor, ou seja, esse respeito, essa consideração pelo sagrado, permitia que Deus fizesse muitos
milagres no meio deles. Ei, você sabe o que temor é esse aqui? Temor aqui não é ter medo, não. É o respeito pelas coisas de Deus. Você sabe por que muita gente não experimenta coisas maravilhosas de Deus na sua vida? É porque ele não tem respeito pelas coisas sagradas. A igreja para ele é, se der certo eu vou. A Bíblia para ele lê quando dá certo, quando ele bem entende. Tem gente que não tem tempo para Deus, não honra as coisas de Deus. E a Bíblia diz que em cada alma havia temor pelas coisas de Deus. Número 4. A igreja de Jerusalém era uma igreja alegre. O texto diz que eles eram alegres. Eles viviam numa comunhão linda com os outros irmãos, uns com os outros. A comunhão acontecia diariamente onde? O texto diz que diariamente eles estavam onde? Onde? No templo e de casa em casa. Não era uma igreja acomodada. Eu já fui hoje, só vou agora semana que vem. Não, a igreja ela tem que ser dinâmica. Era uma igreja, meus irmãos, que estava viva diariamente. Não era aquela igreja que morria no domingo, após o culto de domingo à noite, e só aparecia no outro domingo. Era uma igreja que diariamente, diga comigo, diariamente. Olha, irmãos, a igreja tem que estar viva diariamente. Número 5. A igreja se preocupava uns com os outros. E com isso, a igreja caiu na simpatia de todo o povo. Então, havia uma preocupação. Nós precisamos sempre atentar para isso. As pessoas, ou melhor, o que mais tem valor no mundo são pessoas. Pessoas, gente. E a igreja é um lugar seguro para que qualquer pessoa, seja ela quem for, esteja ela em que situação for, ela será amada, respeitada, bem recebida, tratada. E certamente numa igreja que se prega a palavra de Cristo, não é para ninguém passar fome. Numa igreja onde se vive o verdadeiro evangelho, não é para se passar fome. Não é para ninguém andar sem roupa. Não é para ninguém andar pedindo. E realmente, irmãos, isso é incrível. Você não vê pedintes. Eu não vou nem usar a palavra mendigo. Nem vou usar a palavra mendigo. Porque você já imaginou um cristão mendigo? Não entra na nossa cabeça. Um cristão mendigo, nas ruas, perambulando, sem ter onde dormir, com roupas rasgadas. Não entra não. Cristão passa por dificuldades também. Cristão fica desempregado, cristão pode ter dificuldades financeiras, mas mendigo, se ele se tornou um mendigo, ou está com problemas psicológicos, está com algum problema mental, ou porque ele de fato não é membro de uma igreja séria, que prega a palavra de Deus. Não é verdade, irmãos? Porque, por mais que a igreja seja pequena e ela seja uma igreja carente financeiramente, tem sempre alguém que pode dizer: meu irmão, está aqui o alimento para você nesse dia. Está aqui essa ajuda, é pouca, mas é de amor, é com amor. É ou não é, irmãos? Agora, só um detalhe. Nós, igreja, precisamos ter muito cuidado para que a igreja não se torne vítima de aproveitadores dessa bondade
e desse amor que nós temos recebido de Cristo Jesus. Então, era uma igreja que se preocupava uns com os outros. E, em sexto lugar, a igreja era zelosa com a escolha dos seus obreiros. E isso nós não lemos, porque está lá em Atos 6:3, que quando a igreja foi escolher os diáconos, tinha que ser um homem ou homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, como está lá em Atos 6:3. Nós veremos isso numa outra mensagem. Muito bem, agora, é baseado nesse texto aqui, atenção, é baseado no texto de Atos capítulo 2, que nós acabamos de ler, e tiramos essas conclusões, que nós formulamos a nossa visão, missão e valores. Claro que tem uma infinidade de textos bíblicos, não é só Atos 2, ok? Vamos ver. Olha aí a nossa visão. A nossa visão, irmãos, como igreja, nós não somos a igreja de Cristo, nós não somos uma igreja cristã, pois está aí a nossa visão. A nossa visão é sermos uma igreja bíblica, aprovada por Cristo e preparada para o dia da sua vinda e arrebatamento, irmãos. Porque nós cremos no arrebatamento, irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Está lá, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, fala do arrebatamento. Irmãos, uma coisa incrível que vai acontecer conosco. Aí, nós precisamos ser uma igreja bíblica, uma igreja aprovada. E por que esse termo aprovada? Porque nós encontramos na Bíblia igrejas que foram reprovadas, como a igreja de Laodiceia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, irmãos. Você lembra agora? A igreja de Éfeso. Igrejas que não estavam preparadas, que foram reprovadas, meus irmãos. Lembram disso? Inclusive eu aproveito e convido os irmãos para darem uma olhada naquelas 7 igrejas que estão em Apocalipse 2 e 3. Ok? Olha aí a nossa missão. Agora a nossa missão. A nossa missão, irmãos, como igreja, é ganhar muitas almas para Jesus e cuidar bem espiritualmente delas. Porque não basta ganhar. Por exemplo, nós ganhamos recentemente um casal na região do Ceará. É longe daqui lá, meus irmãos. Mas eu estou em contato com eles. E agora vou fazer uma viagem só para cuidar deles, irmãos. Um casal muito precioso, muito humilde, numa região difícil, irmãos. Você entende? Quando ganhamos uma alma para Jesus, nós temos que dar atenção a ela, nós temos que amá-la, cuidar e ensinar. Quantas vezes eu estou de joelho orando e dizendo: Deus, me capacite para que eu possa ensinar corretamente a igreja, Senhor. Ei, irmãos, ei. Abraça essa visão, ou melhor, essa missão, abraça. Isso aqui não é missão do pastor não, é da igreja. Você entende isso? Olha, é um erro gravíssimo, e ele é tão grave que se torna um pecado. Você pensar que quem dá crescimento para a igreja é pastor. Pobre dos pastores que algumas vezes trabalham demais,
tem que fazer quase tudo na igreja. Porque muitas vezes um irmão que poderia fazer alguma coisa, fica, eu não, pastor, não. Pastor, fica, irmãos, olha, tanto a visão como a missão não é do pastor Isaías, é da igreja de Cristo. Então nós vamos apresentar para os irmãos agora os nossos valores. Os nossos valores. Olha aí, ó. Os nossos valores. Nós entendemos que esses valores que nós vamos apresentar aqui agora para os irmãos, eles estão relacionados à nossa decisão de seguir a Cristo. Quando eu decido seguir a Cristo, eu me torno o que dele? Uma ovelha, né? Lá em João capítulo 10, versículo 26 a 28, Jesus conversa com os fariseus e ele diz assim, vós não sois das minhas ovelhas, porque se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês estariam ouvindo a minha voz. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Então, esse primeiro nível, ou valores que vamos apresentar hoje à noite, ele equivale àquele discípulo que se torna, que é uma ovelha, que entrega a sua vida para Jesus. O novo convertido, ele é um discípulo, uma ovelha. Esses são aqueles que decidem seguir Jesus, o grande pastor das nossas almas. Reconhece Jesus como pastor. Esses diferenciam-se daqueles que fazem parte de uma multidão, que muitas vezes segue a Cristo somente por interesses materiais, e não querem mudar de vida ou abandonar os seus pecados. Lembra dessas pessoas? Tem gente, irmãos, que ele vem, que ele quer oração, ele quer até ajuda, mas fazer compromisso com Jesus, que é bom, ele não quer. Muitos não querem fazer compromisso com Jesus. Quem é que não lembra daquela multidão que no dia seguinte à multiplicação dos pães estavam atrás de Jesus? E Jesus disse, olha, vocês devem trabalhar, não é pela comida que perece, mas pela vida eterna. Sabe por quê? Porque tem gente que ele quer Jesus, mas não para a salvação da alma dele, mas para suprir uma necessidade material dele. E a ovelha, o discípulo, aqueles que reconhecem Jesus como Salvador, entregam suas vidas a Ele e faz de Jesus o seu pastor, certamente é a diferença desses do meio da multidão que só querem algo material. Olha, esses são pessoas realmente convertidas, batizadas nas águas, são comprometidas em seguir e obedecer a Cristo. Esse nível, lembra que nós estamos no nível 1. Falando do nível 1. Esses do nível 1 são pessoas que participam dos cultos, demais atividades da igreja, oram, leem a Bíblia, ofertam, entregam o dízimo e mostram uma vida transformada em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Aí, pessoal, é baseado nesse nível do discípulo ovelha, que a pessoa se torna ovelha, que nós vamos apresentar esses valores. O primeiro dos valores é que a gente não deve abrir mão, não. Isso aqui a gente não pode abrir mão. É pregar e ensinar, defender uma genuína conversão. Lembra que eu disse que a igreja de Jerusalém era formada por pessoas convertidas?
Olha, irmãos, nós não queremos aqui pessoas que sigam, entre aspas, a Cristo por mera tradição. Não, meu pai era, meu avô era ou é cristão, eu também vou ser. Só pelo fato. Aí a pergunta é: você nasceu de novo? Você se converteu? Não, porque lá em casa essa é a sequência. Meu pai era, meu avô, meu bisavô. Não. Olha, a Bíblia deixa claro em Mateus 18:3 que se o homem não se converter, ele não pode entrar no reino de Deus. Se você quiser me acompanhar, abra bem aí a sua Bíblia em Mateus 18:3. Lá em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então nós estamos primando por esse valor que é a conversão. Diga conversão, o novo nascimento. Esse é um valor inegociável. Nós precisamos pregar, irmãos, e ensinar para as pessoas a conversão, a importância da conversão. Irmãos, o que tem de pessoas que se declaram cristãs, mas elas nunca nasceram de novo. E eu digo isso aqui, ó, atenção, atenção. Se Deus colocou esse vídeo aí para você assistir, você está diante dele, e você se declara um cristão e você nunca nasceu de novo, fique você sabendo que Deus está me usando para lhe dizer isso. Porque se você nunca nasceu de novo, e mesmo assim você crê em Jesus, amém, glória a Deus, mas se você não nasceu de novo, não se converteu a Cristo, você corre perigo, porque só entra no céu quem se converter, meus irmãos. Veja como isso é sério, irmãos. Pastor Isaías, eu acredito e tal, mas você já se converteu? Você já nasceu de novo? Foi o que Jesus disse para Nicodemos, irmãos. Aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. É João 3, versículo 3 e o versículo 5. O novo nascimento, né? Olha, a evidência de uma conversão de uma pessoa é o arrependimento de pecados e a confissão que Jesus é o Senhor e o Salvador. Tremendo, né? Como é que eu sei que uma pessoa se converteu? Quando ela se arrepende dos seus pecados, ela confessa seus pecados, ela declara que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da alma dela. Você crê mesmo? Creio. Confessa mesmo? Confesso. Jesus Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Está arrependido dos seus pecados? Estou. De verdade, de verdade. Aí a gente bota fé. Valor número 2. Olha aí o valor número 2. Ter compromisso com Deus e tornar-se membro da igreja, e não apenas um mero frequentador dos cultos. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós também temos pessoas com esse problema espiritual, com essa visão errada, de que eu posso ser crente, na minha casa, e não pertencer à igreja, não precisa. Isso é uma heresia, um ensino diabólico. A pessoa achar que ela pode ser crente ou cristã, mas não fazer parte da membresia de uma igreja. Quem é teu pastor? Jesus. Onde é que tu congrega? Não, aqui na terra eu não congrego em lugar nenhum. Meu negócio é só entre eu e Jesus. Irmãos, a pessoa dessa, irmão, ela está com o ensino diabólico.
A Bíblia deixa claro que a igreja é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão com o corpo de Cristo. Que eu sou membro do corpo de Cristo. E um membro, irmãos, precisa do outro membro. Porque um corpo, o braço direito precisa do braço esquerdo. A perna direita precisa da perna esquerda. E assim é o corpo, os órgãos precisam do outro. Irmãos, tem gente que não entende isso, irmãos. Olha, não é só dizer que tem fé em Jesus. Abra 1 João 1, versículo 7. Olha o que diz em 1 João 1, versículo 7. Aí você vai entender a importância que a Bíblia dá para a comunhão. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, qual é a característica de quem anda na luz? Como Ele na luz está? Manter comunhão uns com os outros. Porque se eu não mantenho comunhão com o meu irmão, eu estou aonde? Nas trevas. Isso é forte, irmãos, mas isso é a Bíblia, irmãos. Pastor Isaías, eu não quero saber da igreja aqui na terra. Mas se a igreja é o povo de Deus, a noiva de Cristo, você faz parte de que povo? Irmãos, a Bíblia sempre se refere à igreja, a minha necessidade, né, da igreja, no contexto local. De um corpo. Então eu sou membro de uma igreja. Nessa igreja eu tenho um pastor, eu tenho a comunhão com os irmãos, eu tenho a ceia, eu tenho a palavra, eu tenho o ensino e etc. Meus irmãos, todos os convertidos, baseado em Atos 2, onde é que eles estavam? Quando eles se converteram, eles estavam o quê? Juntos, e tinha tudo em comum. Juntos, unidos e reunidos. Aqui significa exatamente isso. Além deles estarem unidos, eles estavam reunidos ali, diariamente. Louvado seja Deus. Amém? E aí você pode consultar Atos 2, tá? Olha aí o terceiro valor. O terceiro valor que nós como igreja precisamos apresentar. Fazer parte de uma célula ou de um grupo pequeno para ter comunhão com os irmãos. Ser melhor pastoreado pela igreja. E aqui cabe uma explicação, né, oportuna. O que quer dizer isso, pastor Isaías? Fazer parte de um grupo pequeno ou de uma célula. Irmãos, numa igreja grande, acontece um fenômeno. Sabe o que é isso? A pessoa não vem para o culto, ninguém deu fé dela. É fácil ela se esconder. Ela está vivendo ou praticando algo que é errado, o pastor não fica sabendo. Como o pastor vai ficar sabendo da vida de 300 membros, 400 membros, 500 membros, por exemplo? Como é que nós podemos pastorear uma igreja melhor, irmãos? É tendo um meio para a gente acompanhar cada irmão. O irmão está aniversariando hoje. Será que toda a igreja vai cantar parabéns para ele e ir atrás dele? Não dá certo, não é? Mas se ele faz parte de uma célula, naquela célula, naquele grupo pequeno,
os irmãos certamente vão saber que ele está aniversariando, vão cantar parabéns para ele, talvez até levar um bolinho para ele, ok? Uma igreja, quando ela é grande, que ela tem uma quantidade boa de membros, adoece um irmão, se ele não avisar, o pastor nunca fica sabendo que ele está doente ou internado ou esteja no hospital. Mas quando é um grupo pequeno, irmãos, a igreja fica sabendo, irmãos. Aliás, aquele grupo pequeno que ele faz parte, fica sabendo. Vão lá, visita ele no hospital, acompanha ele. A célula, o grupo pequeno, é para ajudar. Por exemplo, aqui muitas vezes eu falo com os irmãos ali na porta. E mesmo assim, tem gente que ele escapola pelas portas laterais, nem fala com um pastor. Um dia, meus irmãos, aconteceu de um pastor falar com uma irmã, e ela dizia assim, o pastor perguntar assim: ô irmã, qual é a igreja que você congrega? E aí ela disse: na sua igreja, pastor. Mas aí depois ela veio e disse: pastor, é verdade, eu sei que é muita gente, e o senhor nunca pegou na minha mão, é verdade. Então, o pastor de uma igreja que tem um número grande de membros, ele precisa de pastores auxiliares. E o líder de uma célula é um verdadeiro pastor, que fica acompanhando também aquele grupo pequeno, estudando a Bíblia de casa em casa. A célula se reúne, são grupos pequenos que se reúnem semanalmente nas casas dos irmãos. Esse foi um dos grandes segredos da igreja primitiva. Por que não dizer a de Jerusalém? Pois ajuda no pastoreamento e na evangelização. Vamos ler Atos 5:42. Abra aí comigo em Atos 5:42. Olha aí a igreja nos lares, nas casas. Essa aqui é a visão, o texto bíblico que nos dá base para que nós estejamos nas casas. Olha aí, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Quando você vai para Atos capítulo 12, nós encontramos que lá na casa da nossa irmã Maria, a mãe de Marcos, tinha um grupo que orava, se reunia lá para orar na casa da nossa irmã Maria, a mãe de Marcos. E quando você vai para as cartas de Paulo, você encontra Paulo dizendo: olha, a fulano de tal, cuja igreja se reúne na sua casa, e assim por diante. Irmãos, olha, a igreja nunca deve perder essa essência de estar nas casas. Olha, os benefícios de uma célula são tantos, além desses que eu acabei de falar, essa comunhão mais apertada, né? Porque na célula não tem como a pessoa se esconder, né? Porque o líder vai ficar sabendo: olha, como é que você está? Está lendo a Bíblia? Estou não. Fica sabendo. Está vivendo uma vida errada? O líder vai acompanhar e vai ajudá-lo. Está doente? O líder fica sabendo. A célula fica sabendo, o grupo fica sabendo. Olha, meus irmãos, os benefícios da célula são esses aqui, maior amizade entre os irmãos. Você já imaginou o tanto de gente que ele chega numa igreja grande e ninguém nem fala com ele? Que esse é um grande erro. Porque, irmãos, eu andando por aí já visitei igrejas que é incrível, irmãos. Você chega, está mal vestido, é um maltrapilho. Mesmo assim não era motivo. Chegar um bêbado na igreja, a gente tem que dar atenção para ele.
Mas, irmãos, é incrível como tem igreja, irmãos, que os irmãos não se preocupam em falar com o visitante, os novos irmãos. É aquelas pessoas secas que não falam, irmãos. Mas, como eu sou maduro, eu chego numa igreja que ninguém fala comigo. Às vezes o pastor até conhece a gente. Quando o pastor chega, o pastor vê, o pastor Isaías. Muitas vezes tem 4, 5 pessoas assim ao seu redor, nem falam com você. Irmãos, que coisa, né? Nós não podemos cometer esse erro. Mas olha, na célula cria-se um ambiente de amizade. Me diga se isso não é bom? De vínculo. Cria-se um vínculo de amizade. Se bem que todos nós temos um certo nível de amizade com alguns irmãos da igreja, maior do que outros. Mas na célula é diferente, irmãos. A gente toma lanche juntos, toma um café, toma um sorvete, não é? Um suco, um bolo, um lanche, um jantar, entendeu? Um almoço. Então a diferença é grande, irmãos. Outra coisa, nós temos o estudo bíblico, porque aqui a gente não pode interagir, né? Na pregação. Mas na célula, você pode fazer perguntas. E há aquele bate-papo gostoso. Então a célula ajuda muito nisso. A célula também tem oração e tem lazer. Porque tem um quebra-gelo. Entendeu? Momento de lazer. A gente sorri, acha graça, brinca. Ali é um momento de lazer. Eu me lembro de um visitante da nossa célula, que ele disse: olha, pastor, eu não vejo a hora de chegar a hora da célula, porque quando eu me lembro dessas brincadeiras aqui, eu quero vir. Eu olhei para ele e disse: eu pensei que tu vinha, rapaz, era pelo estudo da Bíblia. Ele disse: mas eu também, né, gosto, mas eu gosto mesmo dessas brincadeiras. Então, amados irmãos, é importante a gente ter esses grupos pequenos, em nome de Jesus. Olha aí, outro valor, o quarto valor, fazer a classe de batismo e membresia da igreja, para depois ser batizado por imersão, conforme Mateus 28, 19 e 20. Nessa classe, o aluno aprenderá as principais doutrinas da fé cristã e no que a igreja crê, ou nas doutrinas principais da fé cristã. Irmãos, por que esse valor aqui é importante? Pois você não me acredite que tem gente que não valoriza o batismo, irmãos. Não valoriza o batismo. Outra coisa, tem gente que comete um outro erro, querer ser batizado e não entender o que é o cristianismo. Olha, estou apontando para a cruz, não é? Tem muita gente que ele nunca compreendeu o que significa a cruz, a mensagem da cruz. O que aconteceu na cruz, irmão, por nós. Jesus pagou um preço altíssimo por mim e por você. É por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz que eu e você podemos ter o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma, pelo que Ele fez na cruz. Quando você não entende a mensagem da cruz, várias doutrinas ficam difíceis, mais difíceis de você entender na Bíblia Sagrada. Quando você não entende o que aconteceu na cruz. Porque na cruz, Jesus pagou o preço pela nossa salvação. A nossa salvação não é baseada nos meus méritos, não é pelas minhas obras. A salvação não será pelas suas obras, por nossas obras, mas pela obra que Cristo fez. Pela graça sois salvos.
mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tem tanta gente que não crê na salvação da alma dela. Irmãos, olha, um cristão que ele está na igreja, que ele se declara cristão e ele não acredita na salvação da alma dele, ele não entendeu o evangelho. Ele não crê por quê? Por que ele não acredita na salvação da alma dele? É porque ele não entendeu ainda. Porque o Isaías, esse pregador que vos fala, eu sei que eu mesmo não mereço, mas eu creio tanto no que Cristo fez na cruz, eu creio tanto no pagamento que Ele efetuou na cruz. A Bíblia diz que a nossa dívida Ele cravou na cruz. Ele triunfou de Satanás, Ele derrotou Satanás, Ele venceu a morte, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. Então, é por causa de Jesus que nós temos a salvação da nossa alma. Aí eu vejo gente dizer assim: estou lutando, estou me esforçando. É porque ela não fez, foi entender. Porque você não compra e nem faz a sua salvação, mas você crê e recebe a salvação em Cristo Jesus. Claro que nós estamos falando de uma pessoa convertida, que obedece, que segue a Cristo direitinho, não é? Eu posso ouvir um amém? E olha, porque o outro erro, como eu disse, que a pessoa pode cometer, é também desprezar o batismo. O batismo, pessoal, ele é um mandamento, ele é uma ordenança de Cristo. O batismo e a ceia, né? As duas ordenanças. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz: não, eu não quero ser batizado, eu não dou valor a esse batismo. E é um batismo consciente, né, de arrependimento, que a pessoa está se arrependendo dos seus pecados, né? Muito bem, eu vou apresentar mais um dos nossos valores, muito importante. Olha aí, ser comprometido com a salvação de toda a família. Irmãos, qual é a prova de que nós realmente amamos as pessoas? É quando nós desejamos a salvação da alma delas, especialmente da família. Irmãos, gera uma incoerência, escuta isso aqui, gera uma incoerência quando alguém diz que ama outra pessoa e não sonha, não deseja, não faz nada pela salvação da alma dela. Porque, irmãos, eu posso dar uma camisa para uma pessoa, certo? Que está precisando. Eu posso ir na casa dela e levar uma cesta básica e dizer: meu amigo, isso aqui é prova de amor e cuidado. Ok. E eu ainda trouxe ainda o seu remédio, viu, que você está precisando. Isso no caso de uma ajuda humanitária, né? Mas, irmãos, eu não posso fazer apenas isso, irmãos. Eu tenho que dizer: Luiz, Pedro, Maria, Débora, Chiquinho, olha, você precisa crer em Jesus. E eu vou te mostrar por que você precisa de Jesus. Eu vou te mostrar por que você precisa tomar a sua decisão de seguir a Cristo. Luiz, você sabe para onde vai a sua alma se você morrer sem se converter a Cristo? Você tem ideia, Luiz, Pedro, João, Maria? Você tem ideia para onde vai a sua alma? E tem tanta gente, irmãos, que ela é capaz de andar léguas. Ou palavra difícil de se usar agora, né? Quilômetros. Uma légua, pessoal, são 6 quilômetros. Então, tem gente que ele anda
faz um sacrifício enorme para ajudar uma pessoa fisicamente, materialmente. Mas o melhor, muitas vezes ela não faz, que é levar Jesus, irmãos. Olha, leve Jesus a uma pessoa pobre, e ela se converter, ela vai dizer assim: hoje eu sou a pessoa mais rica do mundo. Leve o evangelho para uma pessoa necessitada, e se ela crer, se ela conhecer, a vida dela será mudada, impactada, transformada, e ela, embora continue passando dificuldades humanamente falando, ela vai dizer assim: eu estou feliz, eu estou com Jesus, eu ganhei o maior tesouro desse mundo, que foi a minha salvação. Leve o evangelho a um homem rico. Leve também o evangelho a uma pessoa muito rica. Leve. Sabe o que é que ele vai dizer? O que eu tinha, o que eu tenho financeiramente, não é nada diante do que eu acabo de conhecer. Tudo que eu tenho financeiramente não dá para comprar o que eu acabo de conhecer. O maior tesouro do mundo eu acabei de conhecer. Isso é o cristianismo. Isso é um valor que nós temos. Diga: salvação da família. Olha, eu não sei se você tem se esforçado para ganhar a sua família para Jesus, mas eu quero desafiar você a pensar naquele seu pai, na sua mãe, naquele seu irmão. Você já pensou o seu irmão morrer e não ir para o céu? E você lá no paraíso, lá com Deus eternamente. E aquele seu irmão, aquele seu tio, a sua mãe que você tanto ama. Olha, se eu fosse você, eu faria pelo menos 3 coisas. Eu começaria a orar mais e jejuar pela salvação dos seus parentes. Faça isso, meu irmão, faça isso. Olha, nós temos um pastor aqui no Piauí, que ele contou o testemunho dele. Ele disse que quando ele trabalhava numa outra cidade famosa aqui do Brasil, a esposa dele era incrédula, ela não acreditava, eles até discutiam vez e outra, por causa da fé. Ele passou um dia em jejum, irmãos, orando, trabalhando e jejuando pela a conversão da esposa. Irmãos, isso foi numa sexta-feira. Ele disse quando foi no sábado, ela perguntou quando era que tinha culto na igreja dele. Olha, meus irmãos, moral da história, ele jejuou na sexta, quando foi no domingo, ela esteve na escola bíblica dominical. Ele disse: não precisa ir na escola bíblica, eu vou domingo à noite. Ela disse: não, eu vou agora de manhã. Ele disse: mas domingo de manhã não é culto evangelístico. Domingo de manhã é estudo bíblico nas classes. Meus irmãos, ele querendo que a esposa fosse só à noite, porque à noite era o ambiente mais apropriado, onde o pastor estaria pregando uma mensagem do evangelho e fazendo apelo. Ela foi domingo de manhã, e foi domingo à noite, e à noite ela tomou a decisão dela. Louvado seja Deus. Mas ele mostrou o poder da oração, do jejum, quando ele mostrou que fez isso. Segunda coisa que você poderia fazer, era dar um jeito de explicar o plano da salvação para o seu parente. Ei, olha, você pode explicar. Não queira que uma pessoa se converta se ela nunca entendeu isso aqui. Meus irmãos, é tão simples você explicar o plano da salvação. Olha aí, ó. O plano da salvação, ele pode ser resumido em 4 verdades. Diga comigo: o amor de Deus. Fale do amor de Deus por nós, fale. Jesus morreu na cruz como prova do seu amor. Está lá em João 3,16, Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco.
O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16. Mas Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fale do amor de Deus. Segundo, fale que todos são pecadores e estão perdidos. Mostre isso na Bíblia. Olha, mostre que as pessoas como pecadoras estão perdidas. Todos são pecadores. Fale isso. Prove na Bíblia. Romanos 3:23. Romanos 6:23. Todos são pecadores. Entende isso? Terceiro, fale que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você não pode fazer isso. Olha, tente mostrar para as pessoas que só Jesus salva. Tente provar para as pessoas que só Jesus salva. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Atos 4:12 diz: e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Você sabe disso. E lá em João 10, Jesus disse assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Mostre. E por último, irmãos, a quarta verdade do plano da salvação é: você tem que crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Salvador. Isso é difícil. Meus irmãos, quero ser, aqui e acolá eu cito nomes, né? Assim, está pregando, aí, irmão, tal, eu digo fulano, tal. Olha, não vou fazer isso não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Aproveite mais as tuas oportunidades. Fale mais de Jesus para as pessoas. E especialmente, como eu estou dizendo, o sexto valor aqui que eu estou apresentando, irmãos, é sobre a salvação da família. Você sabe como é que Deus quer ver você? Assim, de joelho, dizendo: Senhor, toda a minha família vai se converter, Senhor. Eu oro pela conversão dos meus filhos. Eu oro pela conversão dos meus irmãos. Eu oro pela salvação da minha esposa. Estou falando daqueles que têm esses parentes não crentes, né? Marido, filho, pai, irmão, vizinho. Ore pelo vizinho. Ore pelos seus amigos, pelo patrão, pelos empregados. Eu falando um dia desse com um pedreiro, ele mora aqui perto. Aliás, os pais dele moram aqui perto da igreja. Ele disse: pastor, na nossa firma, onde trabalhamos como pedreiro, tem mais de 200 trabalhadores. É uma construtora. Ele disse que quando chega lá na hora do almoço, fica aquele monte de homens lá. Uns jogam baralho, outros dominó, outros ficam assistindo coisas na internet e até indecência. E ele leva a Bíblia dele e ele diz que começa a cantar, irmãos, os hinos. Aí ele disse que muitos já se converteram, porque aquela hora do almoço, aí fica aquele monte de homens naquele galpão, conversando tudo que você possa imaginar. E ele diz que leva a Bíblia e leva o inário, e ele canta. Ele diz: pastor, já ganhei vários pedreiros para Jesus. Olha, meus irmãos, que coisa linda. Que Deus nos abençoe. Olha, eu não cheguei ao final. Tem muita coisa ainda que a gente poderia falar, mas respeitando aqui o tempo, o horário, eu me dou por satisfeito. Mas nós apresentaremos os nossos valores, certamente, numa sequência depois. Nós temos todo o tempo do mundo, né? Louvado seja Deus. Eu quero que você nos acompanhe no canal e certamente vai encontrar os outros valores que nós amamos, defendemos e vamos praticar. Eu desejo uma semana linda para você,
Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém?